Olha só que singelo que foi o meu mês de abril em leituras, em comparação a março, por exemplo, que eu li bastante coisa agora. Nesse último mês não foi tão produtivo assim, mas eu gostei muito das leituras que eu fiz. Nessas últimas semanas eu tenho tido um pouco mais de dificuldade de me concentrar para a leitura. Na última quarentena do ano passado foi o oposto dessa. Eu consegui ler muita coisa, mais do que geralmente eu estou habituado, mas nesse ano eu estou com essa dificuldade. Tem horas que eu não consigo me concentrar de jeito nenhum, então a minha produtividade em termos de ritmo de leitura tem diminuído, mas eu não me incomodo muito com isso, até porque eu tenho gostado das coisas que eu tenho encontrado. A exemplo do primeiro que eu vou trazer aqui, que é o Jardim de Cimento, do Ian McEwan. Esse eu fiz um vídeo, eu vou deixar o card linkado lá em cima. Esse é o romance de estreia do autor. O McEwan é uma pessoa que escreve com versatilidade incrível. Esse daqui, que é o primeiro romance dele publicado originalmente em 78, ele destoa completamente de qualquer outra coisa que eu tenha lido dele. Eu não li muitas coisas do McEwan, mas eu já li Enclausurado, já li Reparação, e tenho A Balada de Adam Henry e tenho Na Praia, que inclusive chegou essa semana aqui em casa, que eu pedi do Scooby, mas demorou muito, mas talvez seja a minha próxima leitura. Esse é um livro super fino, mas é bem poderoso. Aqui a gente tem a história de uma família que mora aí no subúrbio desse país que não é nomeado. E os pais dessa casa, eles morrem logo no início, mas não é spoiler essa informação. E as 4 crianças que ficam em casa, né, tem 2 que são mais velhos e 2 bem novinhos, eles começam a apresentar uma dinâmica de família bem diferente, bem estranha, bastante incômoda. Então essa nova conjunção, atrelado a essa escrita do McEwan, que é muito direta, muito escatológica até, e bastante espinhosa, eu acho que faz desse um livro excelente. Eu gostei muito dessa obra. Não é a minha favorita do McEwan, eu gosto muito mais do Reparação, por exemplo, mas aqui a gente já consegue perceber a força que ele tem, né, na escrita, e está mais do que recomendado. Eu sei que tem um filme dessa história, eu não me aventurei a assistir ainda, até porque eu acho que encarar as coisas que acontecem aqui em formato de filme deve ser bem diferente. Mas eu gostei muito do livro, mas deixo de sobreaviso que é uma leitura difícil, uma leitura impactante, então estejam avisados. Logo depois eu peguei o livro de uma das minhas autoras contemporâneas favoritas. Eu gosto muito, muito, muito da escrita dessa mulher. Eu estou falando da Helena Ferrante, com A Vida Mentirosa dos Adultos, que foi o último livro dela publicado aqui no Brasil, pela Intrínseca. Dela também, da Intrínseca, eu já li A Filha Perdida, que foi a minha primeira obra da Ferrante, que eu gostei muito mesmo na época. E tenho também o Franto Maglia, que está por aqui, esse eu não li. E tem Um Amor Incômodo no Kindle, também não lido, mas a Tetralogia Napolitana, eu já li os 3 primeiros, o terceiro inclusive é meu livro favorito da Ferrante. Me falta o último, eu estou meio que poupando e economizando essa leitura, porque eu não quero que acabe logo as coisas que eu tenho dela aqui. Mas aqui na Vida Mentirosa, a gente tem uma Ferrante bem exagerada, bem escrachada. Ele é um livro que grita, assim. Eu acho que as páginas dele, que se você for acompanhar com mais cuidado, é bem ruidoso, né? Então tem aquele clima italiano, aquele clima bem realmente espalhafatoso, né? As pessoas brigam, as pessoas xingam, as pessoas fazem atrocidades umas com as outras. Então é bem aquele clima novelão, aquele clima de tensão o tempo todo. Aqui a gente tem a história da Giovanna. Ela é uma menina dos seus 12, 13 anos, que acaba descobrindo, através de uma briga dos pais, que ela é muito parecida com uma tia, que ela não tem contato algum com essa tia. E a partir do momento em que ela se dá conta de que ela tem essa aparência exacerbada com a tia, não só na fisionomia, mas também no jeito, isso acaba aguçando a curiosidade dela para conhecer essa parente que ela nunca tinha visto. E ela vai atrás dessa tia. Mas essa proximidade que ela vai criando aos poucos com essa familiar que está perdida do convívio social deles todos os dias, ela implica também um distanciamento dos pais, porque essa tia já não falava com o irmão, que no caso é o pai da Giovanna, e a gente descobre depois o porquê deles terem se afastado, deles terem rompido qualquer tipo de laço. E a Giovanna também vai descobrindo um lado dos pais que até então ela não conhecia.
assim como também da própria tia. Né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém está totalmente certo, todo mundo tem seus esqueletos no armário, né? Assim como todo mundo no planeta também tem. Mas isso existe no campo do privado, né? No campo daquilo que é particular. Aqui, esses esqueletos são colocados à mostra, são colocados no meio da rua, e isso que gera a tensão que eu comentei lá no início. De certa forma, a gente nota também que toda a conjunção de uma vida, seja de um adolescente, seja de um adulto, seja de um idoso, ela é pautada e ela é montada assim em cima de um jogo de mentiras, por mais que não seja intencional, independente da gravidade daquilo que é omitido. Existe sim essa rede de mentiras que é mantida durante toda a vida, né? A gente não pode ser hipócrita a ponto de dizer que isso não existe, porque existe. Então é uma obra que fala um pouco disso, né? Dessa vida mentirosa dos adultos que a gente mantém, que a gente continua fazendo com que exista, com que aconteça, e que é inevitável. Esses fatos, né, e esses acontecimentos que acabam gerando um certo repúdio por parte da Giovanna, quando ela vai descobrindo um pouco mais a respeito da vida dos pais dela, né, da mãe, do pai e dos amigos desses pais, ela nota também que a própria vida dela vai assumindo, sim, as suas próprias mentiras, né, inicialmente bastante pequenas, quase que não perceptíveis, mas quando ela vai amadurecendo, quando ela vai crescendo, quando ela vai também se tornando um adulto, ela percebe que realmente isso faz parte da vida de todo mundo. Por último, eu peguei uma obra que já fazia muito tempo que eu estava de olho nela, mas eu só consegui adquirir esse livro numa promoção recente da Amazon, porque ele sempre está muito caro. Aliás, os livros da Todavia costumam ser bastante caros, mas eu estou falando do Esboço, da Rachel Cusk. A Rachel Cusk é uma autora canadense, mas que reside há bastante tempo na Inglaterra. O Esboço é o primeiro volume de uma trilogia que está toda publicada aqui no Brasil pela Todavia. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma professora, de uma escritora que está indo para Atenas para ministrar um curso de escrita criativa. E apesar dela ser a nossa protagonista, a gente pouco sabe a respeito dela na história. Todo o conteúdo ele é traçado a partir do relato de pessoas que ela encontra durante essa viagem, seja no avião, seja já lá no local onde acontece o curso, ou dentro da cidade de Atenas, com amigos e pessoas que ela conhece por conta desses amigos, e cada um deles relata para ela um pedaço da história deles, mas ela também faz uma costura com o próprio passado dela. Então é somente dessa forma que a gente consegue acessar o passado dessa narradora. E o interessante é que esse relato que ela faz, essa visão que ela apresenta para a gente da vida dessas outras pessoas, é um prisma muito particular dela. Então a gente não tem um acesso realmente direto a essas pessoas, é tudo a partir da interpretação que ela faz daquilo que é dito para ela, né? São diálogos ali enormes que preenchem capítulos inteiros, e o livro é formado dessa forma. Mas, apesar de ser um livro muito fragmentado, de relatos diversos, de pessoas distintas, de personagens que a princípio nem aparecem o tempo todo na história, ela consegue sim manter uma certa linearidade, ela consegue fazer uma coesão e uma coerência muito grande nessa história. E eu estou muito desejoso desde já do segundo, e consequentemente do terceiro também. Quero muito terminar essa trilogia. Da Rachel Cusk eu tenho um outro livro dela, As Variações Bradshaw, que dessa vez é um livro editado pela Companhia das Letras, mas eu acredito que eu vou concluir a trilogia do Esboço bem antes de eu passar para esse. Bom, foram essas então as minhas leituras do mês de abril. Desse e desse já tem vídeo, eu vou deixar os dois linkados lá em cima no card. Se você já leu algum deles, me diz lá nos comentários o que é que você achou. Vamos continuar falando a respeito deles lá nos comentários, ou faz algum outro caso você queira. Eu vou deixar os links da Amazon lá embaixo, tanto dessas obras como o link geral. Fazendo qualquer compra por ele, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo, obrigado por ter assistido e até mais.